O presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou uma queixa-crime contra o programador Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, pela suposta prática do crime de calúnia. A ofensiva ocorre após Delgatti afirmar que teria recebido um pedido do ex-mandatário para assumir a autoria de um grampo ilegal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A declaração foi feita pelo hacker publicamente durante depoimento à comissão do dia 8 de janeiro. É a medida que o Bolsonaro tinha que tomar, né, maninho? É o que sobra. Outra coisa para fazer, né? É o que sobra para ele, porque afinal de contas tomou a decisão genial de, no Palácio do Planalto, receber um criminoso contumaz condenado pela justiça e um dos responsáveis pela reabilitação política do seu maior adversário, ao fazer todo o esquema da Vaza Jato, que acabou com a Operação Lava Jato. Essa situação é esdrúxula. O Bolsonaro cavou a própria cova nesse problema aí. Criou o problema para ele mesmo. É um problema que ele criou, né, Jotinha? É um problema, não sei se foi ele que criou, mas é um problema que existe e deve ser enfrentado. Sabe que esses dias eu estava lembrando de uma peça lá do século XVI, de Gil Vicente, que era a peça vicentina O Alto da Barca do Inferno. Olha que interessante. Viu só? E nessa peça tem a figura de alguém chamado Parvo, uma figura alegórica. Gil Vicente fazia isso, né? Pegava os sentimentos humanos e fazia as figuras alegóricas. O Parvo era aquele que era tolo, que era aquele imbecil, que era aquele que tinha dificuldade de fazer qualquer tipo de articulação básica, né? E acaba sendo, no final da peça, enganado pela barca do diabo. Ele tinha ganhado o passe livre para ir para a barca de Deus, foi enganado pelo diabo e acabou indo para o inferno. Eu lembrei da Carla Zambelli. Jotinha também é cultura. Jotinha é cultura. Agora, se a gente analisar, como é que você está vendo, maninho, essa estratégia da defesa de Jair Bolsonaro? Porque a defesa ela tem tido algumas atuações aí, justamente para chamar uma certa atenção e tentar, de alguma forma, ainda não fazer com que esse assunto esbarre diretamente em Jair Bolsonaro. Na semana passada, a defesa se antecipou e entregou os extratos bancários e tal, enfim, mas aquilo ali foi um jogo de cena completo, né? Porque quando você quebra o sigilo de alguém, naturalmente a justiça já tem as informações, né? Ou seja, é uma ação midiática. Como é que você está vendo as ações da defesa de Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que está um pouco desnorteado. Acho que a defesa de Bolsonaro não sabe bem ainda que linha adotar, em parte porque não sabe tudo que a justiça já sabe, então eles ficam tendo dificuldade de navegar justamente com aquele ponto também do Mauro Cid, de você tentar não criar mais problemas do que você já tem. Então fica difícil, quando você tem muita coisa para explicar, é difícil escolher o que é que você vai trazer à tona, qual é a versão que você vai conseguir sustentar ao longo do tempo, pensando nos outros indícios que a justiça já tem. Então é muita dificuldade para a defesa de Bolsonaro. E ainda por cima, vale lembrar, o Assef, o advogado de Bolsonaro, que não é o advogado desse caso, mas que está atuando no caso das joias, e muitos aliados do Bolsonaro, inclusive, já apelidaram ele de o acéfalo. Muito bem. Para você que está no rádio, muito obrigado pela sua companhia. Nós voltaremos amanhã às 10 horas da manhã aqui na Jovem Pan Jornalismo Independente. E para você que está na televisão e no YouTube, nós seguimos por aqui, certo, Jotinha? Mais alguma história do século XIV que você gostaria de trazer à tona? Tu errou o século no teu deboche, né? Mas a princípio não. Mas faz sentido, não faz sentido? Não, faz todo sentido. Claro que faz sentido. É a Zambelli na história. É a Carla Zambelli. Infelizmente, ela comete... Eu não sei se é proposital, mas eu quero acreditar na inocência. Só que quem tem inocência, Paulo, não pode ter 1 milhão de votos. Não pode estar lá. Porque senão vai ser comida viva e, além de ser comida viva, vai acabar levando gente junto com ela. Agora, uma dúvida. Vocês veem algum tipo de possibilidade de uma prisão de Jair Bolsonaro de maneira preventiva? Eu tô achando muito difícil. Acho muito difícil. Muito Cada difícil vez mais que difícil. isso aconteça, hein? Muito difícil. Se for, é com condenação. Exato. Eu acho que uma prisão dessas proporções, um ex-presidente da República, caso venha se confirmar, precisa acontecer
de modo muito transparente, com todas as provas vindo à tona. Não dá para fazer uma prisão preventiva com o processo em sigilo. Vocês lembram da do Temer? O desastre que foi aquela prisão, né? Vergonhoso. Demorou quanto tempo? Acho que 2 dias, um dia, algo assim, né? No máximo. E ele saiu. Ou seja, foi toda uma ação midiática em cima e tal, no final das contas não resultou em nada. Só que o Temer não tem o apoio popular que o Bolsonaro ainda tem, né? Claro. Então, a perturbação que isso pode causar do ponto de vista político e do ponto de vista até da credibilidade do judiciário precisa ser levado em conta. A gente precisa prezar pela credibilidade das instituições e da justiça. E credibilidade demanda transparência. Muito bem. Você concorda, Jotinha? Credibilidade demanda transparência? Claro. 100%. Isso aí, mano. Olha aí. 100%. Agora, no início do programa, a gente falou sobre a questão da repercussão da entrevista do diretor-geral da Polícia Federal. Foi uma repercussão muito negativa, né? Eu não consegui entender essa estratégia por parte da Polícia Federal de simplesmente trazer para si a politização do caso. E o ministro Flávio Dino tem feito isso muitas vezes, né? Muitas vezes o Flávio Dino aparece para dar entrevista sobre operações da Polícia Federal que deveriam ser estritamente técnicas, ou seja, o ministro não é dono da polícia, a polícia é uma instituição autônoma, e ao dar esse exemplo, ele talvez tenha levado o seu subordinado, comandante da Polícia Federal, a repetir a péssima prática. O Flávio Dino, ele dá opinião sobre a Polícia Federal, o Flávio Dino dá opinião sobre a Polícia Militar do Estado que não é dele, o Flávio Dino dá opinião sobre como o Brasil deve se comportar internacionalmente, né? Então o Flávio Dino dá muitas opiniões que não compete a ele nem ao cargo, né? Vocês acham que o Flávio Dino tem aspiração política? Certamente. Né? Tá claro, né? Tá claro. O que não se tem muita clareza é se ele deseja mais ascender a possível disputa do pós-Lula, que aí vai ser uma guerra civil na esquerda, porque o que não falta é gente querendo assumir o papel da liderança uma vez que o Lula sair de cena, ou se ele, como ex-juiz, deseja um cargo no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, gente. Olha, uma notícia